Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos nos debruçando sobre os capítulos do livro Evolução em Dois Mundos, que você tem acompanhado, está explicando todo o processo evolutivo, tanto da parte material da criação, quanto do elemento espiritual da criação, que aqui nós temos aprendido com André Luiz tratar-se da mônada, a mônada celeste, a mônada original, de onde vão os passos na sucessão, dando oportunidade a outras áreas da evolução do espírito, onde ele vai estagiando nos diversos reinos da vida, até chegarmos na condição de espírito completo, de espírito pleno, de raciocínio completo. Você que está nos acompanhando sabe que o nosso desejo não é transformar o que já é difícil pelas linguagens técnicas deste livro em algo mais difícil ainda, que é tentar explicar com mais tecnologia, com mais cientificez, vamos chamar assim, a linguagem científica, estas coisas. Não, nosso desejo é que você possa ter uma visão, você que é leigo, você que não tem o convívio com conceitos específicos de determinada área da ciência, você também possa entender o que ele está dizendo. Temos tentado mostrar a você com imagens, com comparações, tudo isso que estão como conceitos permeados nos diversos capítulos. Hoje eu vou fazer um programa um pouco diferente com você. Vou te convidar para que você possa entender o livro de uma forma mais direta. Porque é o seguinte, quando você pega um texto e você começa a trabalhar esse texto, geralmente nós temos a tendência de querer entender tudo de repente, de uma vez só. Nós vamos querer, encontrei um obstáculo aqui, tenho que ir no dicionário, tenho que ver o que é. E eu não sei o que é esse conceito. Aí você vai procurar e você vai ver que você não sabe nada sobre aquela palavra, sobre aquele termo. Aí você fala, puxa vida, vou ter que estudar tudo isso para entender o texto. Daí você gasta um tempão, daí você pega o texto novamente e continua indo para frente. 3 linhas para baixo tem outra palavra difícil. Você vai falar assim, não vai dar, eu não tenho tempo para ficar fazendo isso. Então você desiste. É muito comum isso. Porém, nós temos maneiras de ler as coisas de uma forma bastante mais palatável, que não é muito do hábito das pessoas. E nós queremos hoje compartilhar com você exatamente essa forma. Naturalmente que você vai ter problemas em determinados trechos, em determinadas palavras. Mas independentemente de você ter que resolver aquilo naquele momento, é importante que você faça uma visão geral daquele trecho e entenda basicamente o que ele está dizendo. E isso nós vamos fazer com uma experiência. Nós vamos pegar o capítulo 5º do livro Evolução em Dois Mundos, que eu tenho aqui em minhas mãos, Células e Corpo Espiritual. Ele vai explicar coisas importantes sobre essa relação. E vamos fazer juntos esse acompanhamento. E como que nós vamos começar essa viagem? Para que isso possa servir como exemplo, e você possa fazer isso nos capítulos seguintes. Nós vamos fazer uma abordagem inicial, que é aquela que eu sugiro que você faça. Quando você vai ler um texto, e o texto é um pouco mais denso, antes de você tentar tirar todas as entranhas, as amarras daquilo que está ali, dificultando o seu entendimento, leia o texto de uma vez só, inteiro, para você poder fazer uma abordagem genérica. E com isso, quando você faz essa primeira leitura, sem se preocupar com as definições de cada palavra especificamente, sobretudo as técnicas, aquelas da ciência, você tem uma visão geral. Vamos fazer uma comparação. Quando você se apaixona por uma pessoa, homem ou mulher, você vê aquele jeitão, você acha aquilo bonito. A atração é a primeira forma de você se interessar por algo. No caso,
de uma pessoa com quem você quer começar uma relação, que pode nem terminar em casamento, mas pode começar a se aproximar. E por que você vai se aproximar? Porque você achou bonito o que ela estava te apresentando, essa outra pessoa. Isso causou em você um impacto de você ir procurar aproximação. É claro que você ali não está vendo se essa pessoa tem algum dente cariado, se ela tem cera no ouvido, se ela tem cabelo branco que está pintado, se ela tem perna mecânica. Você não está vendo nada disso, porque ela está vestida, a aparência dela está bonita. Então você vai pelo geral. É claro que quando você se aproxima, você vai vendo mais detalhes. Quando você entra em contato direto, conversando, você percebe se essa pessoa usa aparelho no dente, se essa pessoa tem lente de contato, se ela está usando um aplique no cabelo ou não. Mas você ainda não sabe se ela tem cárie, se ela tem mau hálito, se ela tem o ouvido cheio de sujeira. Você não sabe ainda. Quando você vai se aprofundar no relacionamento, é que você vai estar mais perto e vai haver mais contato. E aí você vai descobrir outras coisas, inclusive não só os defeitos físicos, mas também os defeitos morais, os problemas de pensamento, de comportamento, se ela é meio mentirosa, se ele é meio turrão, é meio cabeça dura. Mas isso é para aquele ajuste mais íntimo, mais próximo. Então, com um texto, a gente deve também se preparar para ter uma abordagem semelhante. Você faz uma leitura geral e vê, puxa vida, o que eu entendi disto? Já dá para fazer um resumo. Então, a primeira coisa que a gente faz, se você quiser acompanhar o nosso raciocínio, é, como já está feito no livro, você vai ver que os capítulos, eles têm o título, mas eles são subdivididos por temas. Nós temos visto em todos os capítulos uma subdivisão. Então temos lá, princípio inteligente rudimentar, forma da célula, motores elétricos microscópicos, o todo indivisível do organismo. Cada um aborda uma ideia, por isso que eles têm subtítulos. Se cada um aborda uma ideia, dentro daquele subtítulo precisa ter a ideia. Porque senão não teria sentido ele pôr um título e ele não falar daquilo que o título significa. Então, vamos começar. E eu preparei para você, não para tornar banal uma leitura, mas para você entendê-la de uma forma mais fácil. Eu preparei para você, em cada um destes itens, um breve resumo do que ele contém. E eu vou apresentar para você o resumo para que você possa entender o conteúdo. Quem fez esse resumo fui eu, não é o André Luiz Espírito. Mas este resumo te dá uma ideia geral. Depois nós vamos ver o texto. Nós não vamos deixar o texto, não vamos abandonar o texto. Mas com o resumo na cabeça, você vai poder compreender melhor que determinadas palavras muito técnicas não são tão importantes se você não for um cientista, se você não quiser se aprofundar na área da biologia, da citologia, da embriologia. Se você não quiser, não precisa. Mas você vai ter uma ideia geral daquilo que ele está dizendo. Então, acompanhe comigo. E estes slides, inclusive, eles estão formatados de uma outra maneira para você saber que não se trata daquilo que André Luiz falou, é o que eu resumir de cada tópico, para depois a gente chegar no que André Luiz falou. Vamos começar então com este primeiro slide que eu quero que você preste atenção. Veja aí na tela. Veja só, aí vocês estão com o texto que eu resumi. Vamos lá, princípios inteligentes rudimentares. É o primeiro tópico. Este tópico, ele já por si só, no texto original, ele é bastante conciso. Então, o resumo não é bem uma diminuição de abrangência, é apenas uma facilitação da explicação. E aí você vê, olha, o que esse primeiro trecho, esse subtítulo está nos ensinando? As células são princípios inteligentes rudimentares. Princípios inteligentes são coisas que também estão a serviço do pensamento, servindo ao princípio inteligente mais elaborado nos animais superiores e nos homens. Então, os animais superiores,
possuem princípios inteligentes, mais elaborados, e as células dos seus corpos servem a estes princípios inteligentes. E estão estas células em constante renovação, tanto no corpo físico como no perispírito, variando de intensidade vibratória de acordo com a evolução da inteligência que as domina, seja do encarnado, seja do desencarnado. Ou seja, entendemos aqui que a célula é uma entidade com uma finalidade de responder à inteligência, aquela inteligência que ela está dominando. E isto acontece tanto quando o homem está encarnado, quanto quando ele está fora do campo físico, porque no campo espiritual o perispírito também possui estas células inteligentes. Este conteúdo que vem sendo elaborado desde 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, vem modelando o perispírito de cada etapa evolutiva, como nós já vimos. Portanto, esses princípios elementares, que eles chamam de células, representam esses mesmos elementos de pensamento que no plano espiritual estão a serviço do espírito. Por isso que você vai voltar no resumo e vai ver as células são princípios inteligentes rudimentares que estão servindo ao princípio inteligente mais elaborado nos animais superiores e nos homens, que estão estas células em constante renovação. Tanto no corpo físico, ela vai morrendo e vai renascendo, vai morrendo e vai renascendo, quanto no perispírito. Então, no perispírito também existem essas estruturas. E essa intensidade de vibração vai variar de acordo com a evolução da inteligência que as está comandando. Seja a inteligência do encarnado, seja a inteligência do desencarnado. Esse é o resumo básico. Depois que a gente deu mais ou menos essa ideia geral, você vai ver agora o texto original do livro, que você vai ver que vem cheio de outras palavras, mas que não são aquelas que nós estamos cancelando, mas apenas estão ali ilustrando com uma certa poesia aquilo que André Luiz está falando. Pega aí, olha, o texto original do capítulo 5º, Princípios Inteligentes Rudimentares. Olha lá. Com o transcurso dos évos, milênios, do tempo, longo tempo, encontramos as células como princípios inteligentes rudimentares, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, em intensidades vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia, que as domina, depois do berço ou depois do túmulo. Você entende aqui, então, que para explicar estas coisas que nós pusemos em outras palavras, André Luiz utiliza-se de uma maneira mais literária, mais assim, discursiva, e com termos que às vezes podem confundir a sua maneira de pensar. Por exemplo, com o transcurso dos évos. O que ele quis dizer com isso? Com a passagem do tempo, com a passagem dos milênios. Surpreendemos. O que é esse surpreender? A gente escuta essa palavra e pensa, ai, foi uma surpresa. Nossa, me assustei, a pessoa me assustou porque ela pulou da porta assim e eu não estava esperando. Não, mas não é nesse sentido. A palavra surpreendemos não quer dizer isso. Quer dizer, nós observamos, nós constatamos. O surpreendemos que ele usa tem essa tonalidade. Então, com o passar do tempo, nós constatamos as células, nós observamos que as células são princípios inteligentes de feição, de aparência rústica, de aparência rudimentar.
Certamente estamos acostumados que a feição inteligente é o cérebro, é representada pelas circunvoluções cerebrais, pela nossa massa cinzenta. A célula não tem isto. Porém, ele está explicando. A célula, ela está colocada, depois de tantas evoluções, como um princípio inteligente rudimentar. Ele é rústico, ele não é ainda completo, mas ele já tem uma ação que permita ao espírito, com o seu princípio inteligente mais avançado nos animais superiores e nas criaturas humanas, atuar sobre a célula. Porque ela é um princípio inteligente de feição rudimentar. Seguindo no próximo slide, que está servindo a quem? Servindo ao princípio inteligente em estágio mais nobre, mais avançado, mais preparado, nos animais superiores e nas criaturas humanas. Então, quando você lê isto, você entende que aquela mônada inicial, ela vai modelando também a estrutura da matéria e vai sendo modelada pela estrutura da matéria. Então, a célula acaba sendo o foco primitivo onde ela poderá atuar de forma racional, de forma inteligente, ao mesmo tempo que ela vai desenvolvendo a sua potencialidade inteligente, na sua estrutura vibratória. Aí, os corpos vão sendo formados a partir das células, os corpos físicos, e o perispírito também, aquele corpo futuro chamado perispírito, vai sendo modelado com a evolução dos evos, dos milênios. De tal maneira que quando a mônada atinge o nível de princípio inteligente, que está lá nos animais, e de espírito, que é o espírito na condição humana, inteligente por excelência, ela já tem representantes no corpo físico, nas pequenas células, a quem ela domina. A inteligência domina. Por isso que ele diz que a inteligência é mais nobre nos animais superiores e no ser humano. Utilizam os motores, as células, as inteligências rudimentares, porque estão ligadas. Então é isso que ele diz no primeiro trecho. Por isso que tem o título Princípios Inteligentes Rudimentares. Bom, você viu que o resumo em si não resumiu muito em termos de mudar a estrutura. Por quê? Porque a própria definição já era bastante concisa. Agora nós vamos para o outro item. O item que vem a seguir tem o título Formas das Células. Células com formas. Que formas são estas? Vamos começar então pelo resumo novamente. Eu fiz uma leitura e peguei o cerne, o que ele está querendo dizer neste trecho. Veja só, neste trecho se explica que as células, obedecendo à força do pensamento, assumem diversas formas e se agrupam em tecidos específicos, de acordo com as funções necessárias ao corpo físico, cumprindo as determinações, as ordens da mente que as comanda, através do centro coronário, do chakra, que nós já vimos nos capítulos anteriores. Centro este que é responsável pela união da vida mental com o corpo carnal. A vida mental e o corpo carnal estão unidos através das influências que o centro coronário espalha sobre toda a estrutura biológica. Então, nesse trecho, André Luiz está explicando que as células, como elas obedecem à inteligência que as domina, elas vão se agrupar de formas diferenciadas, dependendo da função que aquele corpo precise em determinada área que seja cumprida. Por isso é que é bom, quando você faz uma visão geral, você vai ver que a ideia primária que André Luiz está passando nesse trecho é esta. As células obedecem à mente e se especializam e vão formar células diferentes para funções diferentes. Então, se isso está neste trecho, todas as explicações, todos os termos científicos são exemplos que André Luiz está dando, para quem quiser ir pesquisar, exemplos de demonstrações que afirmam na prática aquilo que ele está dizendo.
Então, agora nós vamos acompanhar o texto original, Formas das Células. Veja aí. Ele começa com essa expressão pouco comum, a gente não escuta isso todos os dias. Animálculos. Alguns até podem pensar que está errado. Não, mas é isso mesmo, animálculos, que são animais microscópicos. Então, animálculos infinitesimais. Ele está falando das células. Muito pequenininhos, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Ou seja, células que obedecem, como você domestica um animal e ordena e ele cumpre, elas demonstram que elas estão funcionando como as abelhas numa colmeia, cada um com uma função. Então as células, elas são exatamente esses pequenos seres domesticados, ordeiros, no corpo todo, organizada, e elas, para isso, elas assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos, na escala evolutiva, obviamente, e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Pensamentos simples são os pensamentos originários de seres ainda não totalmente intelectualizados, totalmente avançados na ciência ou na capacidade racional. Então, os animais, eles têm impulsos também, e as células obedecem a esses impulsos, nos pensamentos simples, ou também aos impulsos daqueles que pensam de forma completa. E é esse caminho, são esses pensamentos simples ou complexos que comandam a existência da organização celular. Aí ele vai continuar dizendo, usando os termos que você não tem muito contato, eu também não tenho, mas que querem ilustrar essa afirmativa. Vamos voltar ali. São cenositos, ou micro-organismos. Os cenositos são esses organismos que podem viver livremente. E entre estes estão os autositos, que se alimentam por si próprios, e também os parasitos, os que se alimentam de outras coisas. São exemplos. Como existem estes exemplos na natureza, as células também vão se especializando desta forma. Os sincícios, ou massas de células que se fundem para execução de atividade particular, como acontece, por exemplo, na musculatura cardíaca, ou na camada epitelial, a camada da pele que compõe a parte externa da placenta. São maneiras de aglomeração das células, que ele está citando aqui com os seus nomes específicos. E ele diz, essa massa que tem uma ação histolítica, relativa à destruição e dissolução dos tecidos orgânicos, sobre a estrutura da organização materna. Então, na placenta existe essa ação histolítica que vai fazendo essa dissolução ou destruição de tecidos orgânicos para as suas funções. Aí ele vai citar outras células específicas que estão sendo organizadas para a função também específica do corpo humano. Células anastomosadas, como aquelas que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos. Células em grupos coloniais, com movimentos perfeitamente coordenados, como aquelas que se mostram nos volvocídeos. Tudo no organismo humano tem essas aparências. As células vão assumindo as aparências que elas já construíram nas zonas inferiores da evolução. Células com matriz intersticial. Matriz intersticial é o quê? É aquela matriz que possui espaços no interior da sua estrutura. Células essas que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida no corpo físico, e as células que podem se diversificar, constituindo-se elementos livres, como na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. Então ele está dando exemplos de grupos de células que, ao longo de toda a evolução, do crescimento do corpo, nos estágios que nós já vimos nos programas anteriores, vão desenvolvendo especificações para determinadas funções.
Então elas vão se articular, seguindo o estágio evolutivo da mente que as está comandando, elas se articulam em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem no corpo em que a criatura está se manifestando temporariamente. E ali, nesse corpo, ele também vai produzir essas células, porque elas vão e voltam, elas morrem e são substituídas, elas têm um prazo de duração menor, como se fossem essas peças eletromagnéticas inteligentes em máquina eletromagnética super inteligente, que é o corpo, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se, de certo modo, no organismo, aos milhões de átomos que compõem, harmonicamente, as cordas de um piano, acionadas pelos martelos minúsculos dos nervos, ao impacto das teclas que podemos simbolizar essas teclas como sendo fulcros, vórtices, vértices, centros energéticos do córtex encefálico, do cérebro que vai emitir a ordem, movimentado e controlado pelo espírito, através do centro coronário, que sustenta a conjunção, a união, o encontro da vida mental com o corpo físico, no qual essa vida mental está se expressando. Portanto, o que você viu aqui, explicado por André Luiz, no texto deste trecho do capítulo, representa exatamente essa conexão em que a mente, ela aproveita-se dessa estrutura elétrica e pela sua evolução já em diversos níveis, e ele vai citando aqui cada um dos níveis, em qual nível a célula se comportou daquela maneira. E ela então organiza-se de acordo com o impulso que o espírito, através do cérebro, dá a toda a massa que está sendo modelada na construção do nosso corpo, para que as células se organizem especificamente em áreas para seu funcionamento adequado naquela função. Olha que interessante. Agora vamos voltar novamente, vamos regressar ao resumo que eu já li deste mesmo trecho. Formas das células. Olha aí. Olha como nós resumimos. Neste trecho se explica que as células, obedecendo à força do pensamento, assumem diversas formas e se agrupam em tecidos específicos de acordo com as funções necessárias ao corpo físico, cumprindo as determinações da mente que as comanda através do chakra coronário, o centro coronário, responsável pela união da vida mental com o corpo carnal. Esse é o núcleo. Se é vovocídio, senosito, autosito, sincício, isso são as explicações que ele está dando com a terminologia para mostrar que os espíritos dominam a matéria. Caso você queira aprofundar-se, eu já mostrei aqui no outro programa, procure o Elucidário de Evolução em Dois Mundos, este livro, que ajuda muito, porque traz em cada um destes termos estranhos uma definição que aqueles que queiram buscar poderão encontrar com mais facilidade, ao invés de ter que ir numa enciclopédia específica, cientificamente destinada ao estudo dessa evolução, com todos os rigores de uma ciência bem produzida. Mas aqui, o José Marques Mesquita já apresentou para nós, ele teve este trabalho, e é um trabalho notável, de buscar definições dentro daquilo que a ciência considera correto, destes termos. Então você pode ler volvocídio, sincício, e aí você vai se entendendo com os conceitos da ciência. Mas o núcleo desse trecho que nós estamos vendo é este. As células, elas vão se organizar no nosso corpo, obedecendo à ação da mente, uma ação que nós vamos ver depois que vai ser automatizada, e ela vai se especializar em áreas diferentes. Então, a célula vai tomar a função de músculo, de tecido epitelial, de tecido conjuntivo, e com isto o corpo poderá se expressar. Interessante? Vamos agora então para o outro item. O resumo que nós fizemos
vai falar dos motores elétricos microscópicos. E aí eu vou ler para você o resumo do conteúdo deste trecho. Neste trecho nós temos o quê? Nós temos a comparação das células, que André Luiz faz, aos tijolos em uma construção, que obedecem às ordens do arquiteto e que servem para dar forma ao edifício. Então, esses tijolos, tanto quanto estas células, são usadas nos diversos órgãos físicos, atendendo às especializações necessárias, de acordo com as ordens mentais que recebem. São motores elétricos minúsculos, que possuem vida própria, mas que obedecem às ordens da mente que determina suas funções específicas. Cada célula é um motor elétrico microscópico. Hoje em dia é muito comum você ouvir falar de arduinos. Arduinos são aqueles projetos de robozinhos. Cada robozinho ele precisa de vários motores para fazer várias funções. Então você tem os que giram a roda independente, tem os que fazem mãos e bracinhos se mexerem. Então você cria um sistema, depois comandado por uma central computadorizada com seus chips, com suas pecinhas, para mandar impulsos elétricos e fazer com que os bracinhos se movam, a rodinha gire, vá para frente, vai para trás, faça curvas. Esses motorzinhos são minúsculos, eles fazem o papel daquilo que André Luiz está citando como motores elétricos. As células seriam estes pequenos agentes elétricos que vão se agrupar de formas diferentes dependendo da ordem que vai ser emitida. Por exemplo, o músculo do braço tem uma função. É um músculo, é um tecido muscular. Porém, para funcionar também, é preciso ter músculo no coração. As células do coração têm uma especificação diferente. O intestino precisa de uma musculação para fazer os movimentos peristálticos. Então você vê que em áreas específicas existem células com formações diferentes, diferenciadas. Tem a mesma base muscular, servem para servir como músculo. Você não vai encontrar uma célula muscular navegando no sangue, porque a célula do sangue não pode ser aquela, tem que ter outra especificação, a hemácia, por exemplo. Então, neste trecho, motores elétricos microscópicos, nós resumimos o assunto, para que você pudesse entender o que ele quer dizer. Agora nós vamos ver o texto. Depois de termos lido o breve resumo, vamos ver o texto que André Luiz está escrevendo. Motores elétricos microscópicos. Dispostas na construção da forma. A forma é o corpo. Em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, numa parede, numa construção, as células são forçadas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa, que as combina e que as governa, tanto quanto os tijolos vulgares. Os tijolos comuns são constrangidos a se submeterem para obedecerem aquelas linhas traçadas pelo arquiteto que os usa, que aproveita a sua cooperação na construção de um projeto específico. É assim que as células são funcionárias da reprodução no centro genésico, trabalhadoras da digestão e da absorção no centro gástrico, operários da respiração e da fala no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco, servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral e administradoras e artistas no centro coronário, ajustando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que as controla, que as disciplina e que as influencia
com justas limitações no tempo e no espaço. Elas vão durar por um tempo relativo, elas não serão constantemente indestrutíveis, elas vão morrer e vão nascer, mas elas estarão sempre se substituindo por outras iguais naquela área. Você vê que em cada uma dessas áreas do organismo, ele se refere aos centros de força. Olha lá, o que vai dar especificidade no controle de como as células vão se organizar em cada área, ele está referindo-se a cada chakra, que é responsável por criar ou transmitir as ordens específicas para aqueles centros. Lembra dos vídeos que nós mostramos nos programas anteriores? Ele está falando nesse slide que as células seriam como tijolos na construção que são obedientes. É assim que essas células serão funcionárias, elas terão a função de servirem à reprodução quando elas estiverem localizadas sob a disciplina energética do chakra genésico. Elas serão especializadas em processos de digestão quando elas estiverem sob o comando do centro gástrico, que é o chakra gástrico, o plexo solar que eles chamam. Ela vai ser especializada em alvéolos pulmonares, coisas da respiração e da fala, quando elas estiverem submetidas à supervisão energética do centro laríngeo, aqui da garganta. Elas estarão na feição de células da circulação, submetidas à influência do centro cardíaco, o centro que está bem no centro do nosso tórax, com a raiz dele vinculada ao coração. Elas serão servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa do fígado, ou no centro do baço, o esplênico. Um chakra específico, o esplênico. E elas vão ser auxiliares da inteligência, serão neurônios, serão dendritos, aquelas coisas que fazem parte do neurônio, elementos de ligação, quando elas estiverem a serviço do centro cerebral, para que elas se constituam daquilo que o organismo precisa. E elas serão artistas e administradoras no centro coronário. A energia principal captada pelo centro coronário vai espalhar-se por toda a área e vai alimentar todos os outros chakras. Elas vão então se ajustar às ordens mentais recebidas e traduzidas na região de trabalho que lhes é adequada. Para onde que elas foram construídas e o que elas vão fazer? Porque essa individualidade que pensa é que vai controlá-las e vai influenciá-las dentro do tempo em que elas têm que viver. Então, nós temos desse modo, como microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinados ou subordinando-se às determinações daquele ser que as reúne e organiza, e que lhes dá a fixação do que ela vai ser ou a movimentação indispensável às funções que elas devam exercer no mar interior do mundo orgânico, formado pelos líquidos extracelulares, que se definem no líquido lacunar, o líquido que fica nas lacunas, que irriga as células e que circula lentamente, que também podem ser considerados nesse mar a linfa, que brota dos tecidos, endereçada ao sangue, e no plasma do sangue, que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Então, essa estrutura está banhada por todos estes líquidos para que eles recebam alimento, que ela receba a ordem elétrica, para que possa ser limpada, e isso tudo organizado pela mente. Olha que interessante. Daí, a gente vai compreendendo o texto de uma forma a permitir que não nos percamos, não tenhamos medo. O que ele está dizendo é que as células são inteligências primitivas, como nós já vimos, que elas têm várias formas para cada uma das funções, que a gente vai herdando das épocas em que a célula já viveu em outros organismos
e que agora está a serviço de um organismo mais complexo e que são motores elétricos microscópicos comandados pelos chakras que todos nós temos e obedecem então à ação direta da mente de uma forma bastante obediente e cumpridora dos seus deveres, ainda que seja uma maneira bastante assim transitória, porque as células duram um tempo, depois têm que ser substituídas por outras. Porém, com isto, nós temos uma linha geral daquilo que André Luiz está falando em cada item. Agora, você que vai estudar, você depois pode pegar o que é autozito, parasito, cenozito, sincício, vovocídio. Vai pesquisar, porque isso é cultura. Mas a ideia principal que André Luiz está nos mostrando é essa evolução deste princípio inteligente, usando aquilo que é também o corpo que está sendo modelado nos milênios, como nós já vimos nos programas anteriores. Nós não vamos terminar hoje, queremos fazer esse exercício com você até o fim deste capítulo. Então eu espero você no nosso próximo programa para que nós tenhamos uma conclusão de uma forma mais tranquila, sem ficarmos apavorados com alguns termos que a gente não sabe. Mas para isso eu peço, vai estudar, vai ler, já aproveita esta semana, pegue o restante do capítulo que ainda não fizemos e vai fazendo deste jeito. Dá uma lida geral, entenda basicamente o que é importante, para que depois você se acalme. Fala, entendi. Agora eu vou procurar os textos mais específicos das palavras mais difíceis. Assim você desmistifica uma leitura e não fica jogando o livro para lá e procurando uma coisa mais fácil. Nós temos o dever de melhorar e a gente tem inteligência para isso. Esse é o nosso desejo. Esperamos que você possa gostar, que esteja conosco no nosso próximo programa e a gente vai continuar e terminar o capítulo 5º. O nosso abraço, o nosso desejo de muita alegria, de muita paz e até o nosso próximo Espírito da Letra.